Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retenham aquilo que é bom. Em outra tradução vai dizer, retenham o que é o bem. Eu gosto da tradução 1987, que diz, retenham tudo que é bom. Amém? Quantos podem glorificar a Deus pela palavra essa noite? Você pode glorificar? Maravilha. Pergunta comum minha. Quem nunca me viu pregar, levante a mão. Isso é assustador sempre que eu venho aqui. Muita gente, né? Quem já me viu pregar, levante a mão. Tá bom, glória a Deus. Quem já me viu, ouve de volta. Quem nunca ouviu, preste atenção. Eu tenho algumas dificuldades, não parece, mas eu as tenho. TDAH, dislexia, se não bastasse eu sou gago. Ninguém quer eu gaguejando 40 minutos, vai ser estranho, né? Para isso não acontecer, não fique bravo comigo agora, deixa para ficar bravo comigo no final ou no meio, você vai ficar, pode ter certeza disso. Mas agora, você poderia me deixar mais calmo, mais tranquilo. Cleis, o que eu tenho que fazer para você ficar calmo? Descruza o braço, desfaz a cara feia, libera um sorriso pentecostal, que só a Rocha Eterna sabe sorrir. Ficou até mais bonito, e ó, que é difícil, glória ao Senhor. Segunda coisa importantíssima, se você ouvir, logo tem que ouvir e entender o que eu falar para você, se me revela seu nível de entendimento para que eu possa prosseguir ou reiterar minha fala. Cleis, como é que você vai saber se eu estou entendendo ou não? É só você revelar. Pode ser um balançar de cabeça, pode ser um sorriso, um levantar de mão, quem sabe um glória a Deus, talvez um aleluia, e com certeza, até o final dessa mensagem, sairemos aqui edificados pelo poder da palavra e do nome do Senhor Jesus. Temos um combinado, diga glória a Deus. Pois bem, preste-me, por favor, um bocado da sua atenção, prometo não cansá-los. A primeira carta escrita aos Tessalonicenses pelo apóstolo Paulo é de convenção comum de todos os teólogos do século passado e deste século, da grande escola teológica e também dos grandes conselhos teológicos. A primeira carta é escrita por Paulo. Tessalonicenses é a primeira carta que Paulo transcreveu, é a primeira experiência transcrita, colocada no papel, no papiro, que fora feita por Paulo. Os irmãos são sabedores que o apóstolo Paulo transcreveu cartas à igreja das quais ele conhecia e tinha preocupações com essas igrejas. O intuito destas cartas, dessas transcrições do apóstolo Paulo, era para exortar, corrigir, alertar, mas em grande parte, somada ao contexto da Escritura, era a fim de trazer vida ou continuidade de vida à igreja a qual Paulo se retorizava ou falava. A carta escrita a Tessalonicenses tem essa conotação diferente das demais cartas. É a primeira vez que Paulo está escrevendo. É a mesma experiência que você teve, ou terá, ou já teve, de fazer alguma coisa pela primeira vez. Se você nunca pregou, tua primeira pregação será algo complexo demais. Vai mais chorar do que pregar, mais gaguejar do que pregar. Você vai montar um sermão de 1 hora, vai falar 5 minutos, vai errar metade, misturar o resto, e não vai sair bem aquilo que você gostaria de fazer. Tudo que se faz pela primeira vez tem-se aquela falta de experiência. E é notória na concepção, mesmo sendo Paulo, pastor, mesmo sendo apóstolo, que tinha uma capacidade intelectual acima da média, seus conhecimentos, suas formações, não só intelectual, mas a sua experiência com Deus, sua relação com Deus, o poder que Paulo carregava, a relação espiritual de oração, de jejum e de milagres. Os irmãos são sabedores que o apóstolo Paulo, antes de começar a transcrever, mestremente falando, era um grande pregador, precursor, e aonde Paulo pregou, milagres aconteceram. Paralíticos andaram, cegos enxergaram, e Paulo não precisava tocar em pessoas, sua sombra curava. Seu lenço molhado chegou a ressuscitar pessoas. Paulo carregava uma experiência espiritual acima da média. E essa carta é exatamente essa intenção. Paulo vai fazer alguns agregados dentro da carta, subdividido em 2 partes. E entenda, por favor. A primeira parte, Paulo vai fazer uma alerta, capítulo 1, capítulo 2. Paulo vai apresentar algumas preocupações teológicas, sistêmicas, legalismo, dogmatismo. Paulo sintetiza essa levantar de seitas da época tentando se infiltrar na igreja. Capítulo 3 e capítulo 4, Paulo apresenta uma preocupação com o retorno, com a permanência, com a volta de Cristo e com a comunhão dos irmãos entre eles mesmos, pedindo que eles amassem uns aos outros. Mas o capítulo 5, Paulo começa a apresentar uma preocupação mais furtiva, mais colérica. Se fosse eu, mais nervosa. Paulo percebe que é necessário colocar da sua intenção, da sua sensação, de forma acalorada, regada de uma intensidade acima da média. Paulo firma o passo,
puxa a rédea, bate o estribo, como se estivesse dizendo, vocês precisam entender o que eu estou falando para vocês. Se você fizer uma análise filológica, sistêmica, da comparação do capítulo 4 com o capítulo 5, vai perceber um Paulo literalmente gritando palavras, vociferando forte, batendo como eu faço na mão, gritando de forma proeminente, dizendo, vocês precisam tomar cuidado com a vida espiritual de vocês. Eu quero que você escute com cuidado. Capítulo 5, Paulo não fala de pecados, pastor Lucimar. Paulo não salienta pecados extremos, Paulo não salienta o pecado que pode destruir. Paulo apresenta aquilo que está destruindo a igreja de Tessalônica, que não é pecado, isso que está estragando a igreja, o que está alcançando a igreja? Exageros. Paulo olha para Tessalônica e começa a apresentar cuidado com os exageros. Paulo intensifica não só o exagero para aquilo que é bom, mas também para aquilo que é ruim. Paulo vai dizer, tudo que é exagero estraga. Tudo que é exagerado não faz sentido. E é importante calibrarmos nossa percepção que Paulo também está falando sobre o exagero espiritual. Não adianta ser extremista espiritual se você não tiver o pé no chão, com a cabeça firme. Paulo está dizendo, não adianta estudar acima da média se você também não for espiritual. É necessário uma palavra que Paulo gosta de usar, chamada equilíbrio. E coisa boa é uma igreja equilibrada, que tem para dispor, tem para corrigir. Paulo vai dizer, sejam equilibrados. Isso prefigura uma pessoa equilibrada, prefigura alguém que te equilibra. Jesus. Se existe um modelo de equilíbrio, é Jesus. Num dia ele está com o chicote expulsando as pessoas dentro do templo, no outro dia dizendo, vem a mim, vem com paz, vem tranquilo. Num dia ele está falando assim, sai para trás de mim, Satanás. O outro está dizendo, vem cá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Equilíbrio é saber a dosagem de se dar. Eu disse isso essa semana em uma das minhas aulas. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. No espiritual também é isso. Não adianta buscar muito se você não tem capacidade de comportar aquilo que você está buscando. Também não adianta deixar de buscar. Se Deus tem muito para te entregar, a pressão vai te matar. Paulo está dizendo, eu trouxe a vocês uma recomendação e permita-me apresentar esta noite a nós nesta casa. Paulo está dizendo, e o Espírito Santo também está dizendo ao meu coração, sejam equilibrados. Nem muito, nem pouco, nem exagerado, na medida. Qual é a medida, pregador? Aquela que faz você sorrir no meio da prova, faz você se alegrar no meio da dificuldade, faz você permanecer mesmo no meio da guerra, faz você deixar tua casa com 9 graus, para vir para uma igreja para dizer, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou desequilibrado, eu sei em quem eu tenho crido, para a glória do nome do Senhor. Paulo não sistematiza, além do exagero, uma preocupação vitórica para nós. Paulo vai dizer, cuidado com o legalismo. E o que é o legalismo? O que é isso? É tentar trazer a lei para dentro da graça. É tentar colocar subterfúgios, interligações, coisas, enxertar na graça necessidades práticas para trazer a nós a presença de Deus. Se trouxéssemos para os dias atuais, pastora Lucimar, seria exatamente a tentativa de pragmatizar a presença de Deus. É tentar liturgizar ou compor sistemas a fim de trazer a presença de Deus. Adonias falou isso no começo. Não dá para construir sistemas humanos que atraiam a presença de Deus. Não dá para dizer, e permita-me a construção com muita veemência, é com muito cuidado essa gente. Não dá para tentar doutrinar uma questão que é uso, não dá para usualizar uma questão que é doutrina. Cada coisa está no seu lugar. Não é o tamanho do cabelo que mostra santidade, nem tampouco a ausência de uma saia que mostra santidade. Não é se você usa calça ou usa saia, se o cabelo é comprido, se o cabelo é curto, se ele é azul, se é amarelo, não tem nada a ver com isso. Cuidado para não sistematizar a graça. A graça não olha aquilo que o homem vê, a graça não olha aquilo que o homem olha. A graça olha se o teu coração tem disponibilidade para receber a benevolência da glória dele sobre a tua vida. Paulo vai expressar, cuidado com o legalismo, cuidado com a necessidade de construir coisas que nem você consegue seguir. Há uma junta colocada dentro da cidade de Tessalônica que se chama fariseus, e coisa ruim na igreja, pastor José, é o grupo dos fariseus. Me dá cerca de uma urticária, dá vontade de sair correndo, entrar numa igreja que parece que está explodindo de glória de um lado e tem 3, 4 fariseus olhando do outro. Parece que Deus está curando de um lado e tem 3, 4 analisador de presença do outro lado. Não dá para ser fariseu diante da presença de Deus. Você pode até não ser tipo eu, o Adonias, que dá lugar na igreja, corre no meio do corredor, levanta a mão, levanta o pé. A gente é meio doido da cabeça. Não significa ser cheio nem ser vazio. O que não dá é para vir num culto pentecostal, no inverno pentecostal, e ficar olhando para ver o que vai dar, avaliando o que é certo e o que é errado. O legalismo te engessa, o legalismo te segura a
sentado. Não vou dar glória, é pandeiro, é hino da harpa. Não é hino da harpa, não conheço o que a irmã está cantando. E daí você não conhece, mexe a boca, levanta a mão, dá glória. É quebrar o legalismo, é sair da normalidade. A mesma expressão que Paulo faz para os exageros, faz para o legalismo, Paulo faz também para a religiosidade. E o que é religiosidade, pregador? São os caquéticos de igreja. Paulo está dizendo para a igreja: cuidado, para você não ser bibilô de igreja, defendorzinho de pastor. Pastor, eu amo meu pastor, eu sou honrado ao meu pastor, mas meu pastor não precisa de defesa, minha pastora não precisa de defesa. A rocha eterna não precisa de alguém degladiando pelo nome dela. Já morreu na cruz quem tinha que morrer. Agora nós vamos adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Religiosidade faz você achar que só na cadeira que você senta tem presença, que só quando a missionária olha que tem resultado. Religiosidade faz você achar que só quando alguém canta o culto é bom. Mas quem não é religioso, não importa se é na terça, na quinta, no sábado, no domingo, na segunda de manhã, ele não está preocupado quem é que vai pregar, quem é que vai cantar, se é pandeiro, se é sem pandeiro, pé levantado, não interessa se é como o irmão que deu a palavra. Cada um que vem buscar não vem pela religião, vem lá pelo aquele que morreu, ressuscitou e está vivo. Paulo apresenta essas três expressões. Eu estou chegando no texto e já vou explicar para vocês, para dizer: cuidado, porque essas três pilares, essas três expressões tentam trazer à igreja controle. Exageros, legalistas e religiosos tentam controlar a igreja. Eu vou chegar lá, fica tranquilo. E coisa complicada é quando pessoas tentam controlar a igreja. Meu irmão, eu não estou dizendo que a igreja não precisa de controle. A igreja mexe-se e verte-se dentro de uma ordem moral, ética, normal. Religião tem seus preceitos litúrgicos, doxológicos, sistemáticos, apresentativos. A igreja boa é uma igreja que tem começo, meio e fim. Mas não dá para permitir que três grupos que estão tentando destruir Tessalônica destruam a igreja pentecostal brasileira deste século. Não dá para aceitar que grupos tentam exercer controle, tentando auditar a verdade, tentando auditar a pregação, tentando ditar o que é bom, o que é ruim, tentando ditar quem pode e quem não pode, tentando avaliar. E me permita a expressão que eu consigo na minha casa, é tentando colocar uma catraquinha no púlpito e uma catraquinha na entrada para dizer: esse entra, esse não entra, esse pode e essa não pode, esse canta, essa não canta, esse prega, essa não prega. Não, você não manda na igreja. Nenhuma instituição é mandada por homens, ainda que homens a organizem. Quem manda na igreja ainda se chama Jesus Cristo de Nazaré. Levante a mão por favor, e por favor entenda com cuidado. Eu agora ensino isso para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento. Nenhuma legalidade humana, nenhuma filosofia humana, nenhum controle humano vai controlar a tua casa, teu casamento, seus filhos ou o teu crescimento. Quem manda na tua casa, no teu casamento, na tua vida, nos teus filhos, na sexualidade da tua casa ainda se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda está no controle das coisas. É preciso entender que Paulo está apresentando uma necessidade de haver um discernimento na igreja. E esse discernimento, Paulo enfatiza dentro da preocupação, porque toda instituição que tem três grupos tentando controlá-la está morrendo sem perceber. A falência de um corpo não acontece simplesmente porque o cabeça está fora, mas acontece quando tentam minar o cabeça de controlar. Eu ainda quero crer que o cabeça da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. E os grupos que apresentei aos irmãos, exageros, legalismos e religiosidade, tentam controlar o corpo. Dizer: não levanta a mão, baixa a mão, não levanta a pé, baixa a pé, não põe mão no bolso, tira a mão do bolso, não abre a boca, mantém a boca fechada. Grupos tentando ditar regras dentro de expressões de controle. Mas eu gostei de uma fala de um grande pregador desses últimos nossos tempos, chamado Elias Torralbo, que vai dizer: a igreja nunca precisou de subterfúgios humanos ou de subterfúgios expostos para crescer. A igreja cresce com a pregação e com a oração, com a oração e com a pregação, com a pregação e com a oração. Vou falar até você da glória para eu poder respirar. A igreja cresce com a pregação e com a oração, com a oração e com a pregação. É a forma como a igreja cresce. A grande expressão do apóstolo Paulo é dizer: não deixe a vitalidade da igreja morrer. Não permita que a igreja perca a vitalidade, que o corpo perca a força. E se alguém me perguntasse, pregador, qual é a força do corpo? É o Espírito Santo de Deus.
Eu vou falar de volta para você gravar na tua alma. A força da igreja não é o tamanho dela, não é a placa dela, não é quanto de dízimo ela resgata. A força da igreja é o Espírito Santo de Deus em atividade. O homem pode fracassar, a mensagem pode não falar, a religião pode faltar, mas a presença do Espírito Santo, seja aqui dentro deste lugar, no meio da rua, no teu carro, no meio da floresta, eu não sei onde quer que você esteja, a presença do Espírito Santo de Deus consegue alcançar teu coração, tua alma e teu espírito. Eu preciso profetizar, eu tento me controlar, mas não consigo. Mas o Espírito Santo não entrará no cabresto da igreja que tenta controlá-lo. Ele ainda manda aqui, manda lá fora, manda na tua casa. Ele tem liberdade, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo o que eu vou te falar, mas tinha tudo para você estar debaixo da coberta. Você não veio porque não ficou, não porque você é bom, não porque você é religioso, não porque você é espiritual demais. Você está aqui porque ainda você consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo. É interessante porque Paulo apresenta esses 3 fatores e coloca 3 considerações para quebrar. E escuta, por favor, como quebrar o exagero, o legalismo e a religiosidade. Paulo apresenta. Paulo vai dizer: regozijai-vos sempre. Meu irmão, eu não sei se você vai entender, mas eu construí o texto. Deus me ajude. Quer quebrar um exagerado? Glorifique a Deus. Não dá tapinha nas costas dele. Não diz que ele é bom. Não diz que ele consegue. Fala assim: glória ao Senhor nosso Deus. Glória ao bendito, eterno e poderoso. Mas Deus é bom demais, não foi? Ele acha que vai vir para ele, mas não vem. Vai para Deus, porque tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, toda a glória é de Deus. Paulo vai dizer: vocês precisam entender que para que os exageros não aconteçam na igreja, você tem que parar de ser boca fechada, murmurador, reclamão, ranzinza, reclamador, falador de carro. Irmão, vem para o culto, vem agradecendo. Entra na igreja, entra agradecendo. Sai da igreja, sai agradecendo. Está frio, agradece pelo frio. Está chovendo, agradece pela chuva. Não tem cantina, agradece pela falta de cantina. Tem cantina, agradece pela cantina. O pneu murchou, agradece pelo pneu murcho. Acabou, agradece pelo acabou. Tem, agradece pelo que você tem. Aprenda a ser mais grato pela glória, pelo nome, pelo poder do nome de Deus. A gratidão, regozijar, expressar, quebra pragmatismo de homens. Eu preciso falar uma coisa nessa noite, nessa casa. Tem demônios que só podem ser quebrados quando você começa a regozijar-se na presença de Deus. Não murmure mais, levante a mão, por favor. Não reclame mais, abre a boca e regozije-se pelo aquilo que Deus está fazendo em teu favor. Regozijai-vos sempre. Segundo ponto, Cleiton, como é que se quebra o legalismo? Orai sem cessar. Meu irmão, eu falei um negócio um dia, foi para ti que eu falei? Jesus nunca teve problema com demônio. Jesus mandava o demônio sair, o demônio saía. Agora, fariseu é pior que demônio. Só que Jesus aprendeu a vencer fariseu. E está na Bíblia. Perdão. Como é que Jesus vencia fariseu? Quando os fariseus começavam a aparecer, ele fala: vamos orar? Quando Jesus fazia milagre, estava todo mundo feliz, surgia fariseu para conter, ele falava: vamos orar? Porque fariseu não gosta de orar, irmão. Não, eu vou falar, eu estou sentindo uma graça agora. Fariseu foge de oração, foge de campanha da oração. Ele vem para o culto, vem para o congresso, vem para ver pregador, vem para ver cantor. Mas quando chega na hora da oração, ele sai para a cantina, come um negócio, sai pela rua e nunca mais volta. Mas Jesus te trouxe essa noite nessa casa para dizer para você: você não é fariseu. Não, levante a mão mais uma vez, eu estou pregando para você. Cleiton, eu não tenho costume de orar. Pois bem, o Espírito do Senhor vai gerar oração na tua alma, necessidade de orar dentro do teu coração, para você poder avançar e melhorar. Escute. Orai sem cessar, vírgula. E cresce para quebrar a religiosidade. Em tudo dai graças. Gratidão? Meu irmão, não tem religiosidade que vença a gratidão. Todo religioso quer para si um pedestal, quer para si um holofote, uma fotinha. Se deixasse, tivesse uma galeria na igreja, ele queria a foto dele lá em cima. Eu estou sentindo uma graça. Jesus te trouxe essa noite nessa casa para dizer para você: ô missionário, pastor José,
Eu tenho pregado nessa casa, e o Senhor sabe disso há muito tempo, com temor, com alegria, com felicidade. Eu venho para cá para pregar porque me sinto parte dessa casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, toda religiosidade pagã que tenta se instaurar nessa casa não vai permanecer. Esta casa não se tornará uma casa de comércio, de negócio, de apresentação. Nós não nos tornaremos uma casa de exposição fria. Nós não seremos uma igreja fria. Essa casa não será uma casa de religiosidade pagã. Essa casa tem dono, e esse dono é o Espírito Santo de Deus. Há alguém dizendo por aí que a igreja brasileira vai falir, vai cair, vai acabar. Esse movimento pentecostal, queridão, desde Seymour não acabou, não vai acabar neste século. Não tem governo, não tem ninguém que vai acabar. Essa geração vai queimar pela presença, vai queimar pela glória, vai queimar pela essência do Espírito Santo de Deus. Mas eu cheguei. Paulo constrói esse escudo de briga para dizer assim: fez tudo isso, fiz. Pois bem, aqui começa a essência para avançar. Eu não sou de pedir para repetir, eu não gosto mesmo. Dá para você repetir comigo e dizer assim: avançar. Paulo vai dizer: você regozijou? Você orou? Você deu graças? Então faz o seguinte: não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Eu queria deixar bem claro que há uma sensação teológica que aparenta parecer que o tempo é quem apaga o fogo, que a maturidade é quem apaga o fogo. Mas se fizer uma análoga nos 3 textos paulinos que fala sobre a chama do Espírito, nenhuma delas fala sobre a ação de Deus, nem tampouco do diabo em apagar o fogo do Espírito da vida de alguém. Quem apaga o fogo sou eu mesmo. Paulo apresenta a igreja assim: não é o diabo, não é o legalismo, não são as guerras. Quem está apagando o fogo é você mesmo. É você o responsável de manter ele aceso ou de manter ele apagado. E é uma prova, meu irmão. Você vai concordar comigo. Não tem aquele culto que você fala: vou dar lugar. Não, vou dar. Eu tenho, irmão. Não tem. Tem aquele dia que você fala: não, hoje eu não sei nem quem vai cantar, mas eu vou ficar de pé na primeira. E aí você faz. Você já chega naquele meio, Rodinei, meu amigo, meio desequilibrado. Falando: rapaz, a mensagem nem é tudo aqui, você está de pé. Você não interessa, eu quero dar glória. Eu vou quebrar o protocolo. Não tem. Não, você nem conhece, o hino está lá, irmão, dançando, mas nem sabe qual é o hino. Está mexendo a boca, porque é você quem mantém a chama do Espírito acesa dentro do teu ser. Eu sei que tem hora que a batalha é grande, que a situação é pesada. Eu sei que há guerras, dificuldades, mas a única forma de manter o coração aceso e o acesso do Espírito ao nosso coração não é pela capacidade de intelectualidade. Isso é testotologia. A única forma de manter o Espírito aceso é você crendo, confiando, aceitando e fazendo a tua parte, que é não negar a chama do Espírito dentro do teu coração. Paulo apresenta isso de tal forma, e eu gosto dessa parte porque eu cheguei, que é como se Paulo tivesse sentado na mesa com o Espírito Santo. Meu irmão, o texto fala, a filologia da palavra, a forma como Paulo escreve, no verso de número 17, 18, é como se Paulo tivesse sentado numa mesa e o Espírito Santo estivesse olhando para a cara de Paulo e dissesse dizendo: Paulo, escreve aí. E Paulo: deixa comigo. Não, deixa para mim. Que eu vou escrever? Não me apague. Já imaginou? Perdão, o Espírito Santo hoje, nessa noite, nesse culto, olhando para a nossa cara, falando: ei, não me apaga não. Mas está difícil. Não me apaga não. Mas você não sabe minha guerra. Mas não me apaga não. Você não sabe o que eu estou passando. Não me apaga não. Deixa eu queimar na tua mente. Deixa eu queimar na tua alma. Deixa eu queimar nas tuas decisões. Deixa eu queimar no teu caminho. Deixa eu queimar na tua adversidade. Deixa eu queimar. Já imaginou o Espírito Santo olhando para nós que fala: deixa eu... Mas você não sabe o que eu estou passando. E o Espírito Santo: deixa comigo que eu sei o que fazer na tua vida. Já imaginou essa mãe? Eu não sei você, irmão, mas isso é uma tipologia. Já imaginou você sair daqui nessa noite, irmão, não com uma chama, não com uma brasa, mas queimando planta do pé, fio do cabelo, orelha, mão, dedo, escorrendo azeite. E Satanás, que achou que ia te encontrar na esquina, na saída, em casa, dizendo: esse daí não dá mais. Esse não está sozinho, não está murmurando, não é religioso. Esse tem a chama do Espírito Santo na vida. Cadê o povo? Chama para mim. Eu estou sentindo uma graça.
Eu estou sentindo uma graça. Essa frase do apóstolo Paulo, de mesa, é o que o Espírito Santo pede à igreja de Tessalônica. Vem para a mesa comigo. Vem, olha para mim, vem para a mesa para a gente falar sobre o que está acontecendo com você. Vem para a mesa para eu fazer um diagnóstico da frieza do teu coração. E me escuta, não estou pretendo ninguém, não estou brigando com ninguém, estou te dizendo, preste atenção. Qual foi a situação que esfriou dentro da tua vida? Qual foi o problema que esfriou tua alma, esfriou teu coração, esfriou tua mente? O que foi que aconteceu na caminhada, na história, na família, nas tuas emoções, que apagou a realidade do Espírito Santo, de queimar em você? Quando é que foi que você deixou de ter prazer de falar em línguas estranhas, profetizar, andar, levantar, acreditar? Quando foi que acabou o desejo de você de orar por pessoas, carregar a Bíblia, ler a Bíblia? Mas essa noite o Espírito Santo está na mesa do Rocha Eterna dizendo para você: não me apague da tua vida, não me apague da tua relação, não me apague da escola, não me apague do teu quarto, não me apague do teu celular, isso, não me apague. Eu quero ser contigo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu quero ser contigo 24 horas por dia. Eu quero ser contigo. Obrigado. Paulo já havia dito, pastor José, terminei, de que o Espírito Santo, esse agente Espírito Santo, é mais do que uma força motora ou um fogo qualquer. Paulo já havia dito em Gálatas capítulo 5, versículo 16: nós andamos com o Espírito. Olha para mim, nós andamos com o Espírito. Não, eu vou falar de volta até você prestar atenção em mim. Nós andamos com o Espírito. Nós andamos no Espírito. Nós andamos com e no Espírito Santo de Deus. Vou falar até você entender. Pessoas comuns, religiosas, pagãs, andam por si só, escolhem por si só. Crente pentecostal, assembleando, que ama a palavra, não anda sozinho. Ele levanta com o Espírito Santo, deita com o Espírito Santo, almoça com o Espírito Santo, caminha com o Espírito Santo, compra com o Espírito Santo, paga com o Espírito Santo, aconselha. Ele anda 24 horas com o Espírito Santo. Eu não estou andando com o Espírito Santo. Chegou o tempo, mesmo no inverno, de você sair da tua casa de manhã queimando a chama pentecostal do Espírito Santo. Ele quer queimar você por dentro, quer queimar você por fora, quer queimar onde você chegar. Ele quer queimar. Paulo vai dizer que nós andamos com Ele. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo vai dizer: nós somos controlados por Ele. Não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Estou pregando para alguém essa noite que até hoje na tua vida, mesmo você querendo, perdeu decisões, perdeu acessos, perdeu portas, perdeu controle, perdeu possibilidade, porque o teu eu entrou na jogada. Mas em nome de Jesus, nós não somos controlados por sentimento, nós não somos controlados por revolta, nem tampouco somos controlados por palavras negativas. Nós somos controlados por aquele que nos alimenta mente, corpo e espírito. É sobre isso que eu vim pregar essa noite nessa casa. Como é que eu posso ser controlado? Bebe dessa água que está descendo do culto. Se você nunca deu glória a Deus, dá glória a Deus. Se você nunca fechou o olho, fecha o olho. Se nunca levantou a mão, levanta a mão. Esquece o que está acontecendo à tua volta. Não é amnésia, é confiança. Abre a tua mente, abre teu coração. O Senhor pode vir, pode controlar, pode encher, pode queimar. Tudo é teu, a casa é tua, casamento. Pede para Ele vir, deixa Ele entrar. Dá o controle para Ele essa noite. Deixa Ele te controlar. Andamos com Ele, somos controlados por Ele. Eu estou sentindo graça. Pastor, eu vim dirigindo o meu carro e o povo falando, e eu dizendo: Senhor, Satanás achou que ia vencer mais essa. Tem gente que vem de casa e diz: rapaz, o culto não vai dar certo, não tem como vencer. Mas meu irmão, Deus é especialista em preparar ambientes para pessoas que desejam a presença dEle. Se achou que não ia dar certo, meu irmão, Deus nunca vai perder para um jogo de futebol, para um placar de lançamento. Quem é Neymar perto do Espírito Santo? Que alegria tem um jogo se Ele é o dono da... Ele é maior. Andamos com Ele,
somos controlados por Ele, somos cheios dEle. E Paulo termina dizendo em Efésios 4:30, nós não o vamos entristecer. E aí eu fico aqui. Meu pai perguntou para mim assim, e eu falo, se eles nunca entenderam, vão entender agora. Se Deus me ajude agora, irmão. Ô pai, o senhor acha que nós ganhamos hoje? Eu falei, ganhamos o quê? Eu não vou jogar. Não fui convocado. Nada tira o meu tempo daquilo que é mais essencial. Meu irmão, eu não vou entristecer o Criador do universo da minha vida. Eu posso gravar e assistir depois, eu posso gravar e ver depois, mas um culto pentecostal em que o Espírito Santo está, não posso negar a companhia dele na mesa. Eu nunca vou entristecer o Criador do universo que marcou essa data aqui hoje, não só para mim, mas para você. E os demônios que entendam o que eu vou falar aqui agora e recebam aqui nessa casa, para que lá fora não chegue. Não tem demônio que vá vencer a alegria do Espírito da tua vida. Nada será maior. Você não vai entristecer. Você está alegrando o Espírito hoje. Você é a causa da alegria do Espírito hoje. Aqui você. Terminei. Andamos com Ele, cheios dEle, controlado por Ele. E não somos a causa da tristeza dele, somos a causa da alegria do Espírito essa noite. Tinha tudo pra gente nem ter vindo. Eu mesmo não queria ter vindo, mas ele foi lá em casa e falou, vamos lá, vamos que eu vou contigo, vamos que você não vai sozinho, vamos que vai dar certo. E olha você aqui hoje, chegou triste e já está começando a ficar feliz, chegou frio, já está começando a aquecer o inverno. Eu estou pregando para vocês, sentir graça para profetizar. Toda a ferramenta preparada, toda a obra construída, todo projeto maligno está sendo quebrado essa noite. O céu reverbera sucesso, o céu abre porta, o céu se manifesta, cadeias começam a ser quebradas, milagres estão sendo operados. Recebe milagre, recebe renovo, recebe força, recebe visão, recebe discernimento, portas se abrem. Termino. Se Ele é tudo isso, porque Ele é fogo, pastor Rosinei. Fogo queima. Fogo queima? Fogo queima, sim ou não? Se fogo queima, eu vou conjecturar só porque não. Tinha gente que achava que ia te tocar só porque não via fogo em você. Tinha gente que te subestimou porque achava que não havia fogo em você. O que ele não contava é que o fogo que é em você não é visto por fora, mas queima por dentro. Tinha gente achando que ia tocar na tua vida, tocar na tua casa, tocar no teu ministério, tocar no que você faz, porque achava que você era só mais um religioso da Rocha Eterna, achava que você era só mais um do grupinho da Rocha Eterna. Só que ele não sabia que há um fogo consumindo o teu ser, há uma chama do Espírito queimando na tua alma. E pega essa, Satanás, enquanto você está nessa casa, queridão, a tua casa está recebendo fogo, está queimando fogo, está queimando com fogo. Se Ele é fogo, Ele consome. Se Ele queima, Ele consome. E eu só estou aplicando. É que Satanás achou que ia conseguir enxertar na tua vida coisinhas. Só que as coisas de Satanás na tua vida não permanecerão, porque o fogo do Espírito queima. E eu sinto, irmão, eu estou numa autoridade de Deus essa noite nessa casa para dizer para você:
toda ferramenta preparada contra a tua vida, todo laço de morte, todo laço demoníaco está sendo quebrado essa noite, desfeito, queimado, consumido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E tem um detalhe, querida, ele consome ações, consome palavras, consome desgraças, consome insultos, consome dores. Toda palavra falada contra ti será queimada pelo poder do Espírito. Toda tentativa de minar teu cérebro, teu ser, tua alma, está sendo queimado nessa noite. Remachuque me raçava da camaraia. Se eu fosse você, eu colocava para fora hoje toda dor que te machucava, porque o Espírito Santo de Deus vai consumir a dor, vai queimar a carne. Ele vai, ele queima, consome, ele limpa. Parece que vejo, só estou aplicando, não dá para explicar. Parece que vejo você andando e o fogo do Espírito está em você, limpando o teu caminho. Parece que vejo, parece que vejo o apóstolo fazendo. Fica tranquilo, eu só mandei você marchar. Marcha que o meu Espírito vai na frente limpando. Esse fogo limpa. Missionária Lucimar, pastora Lucimar, tem caminhos de Deus essa noite para essa igreja. E os caminhos não são de guerra, os caminhos são de paz. Tem fogo do Espírito consumindo conchavos, consumindo o demônio. Repassa. Estavam armando pelas costas, mas eu queimo hoje, queimo na tua casa. Encanto reba, quinto que da rabaia. Ele queima, consome, limpa e ele amolece. Tinha gente achando que não ia conseguir acessar, que era muita pedra para poder acessar, mas eis que o Espírito do Senhor manda dizer: estou queimando. Se eu estou queimando, estou amolecendo. Esse acesso foi dado para essa igreja. Eu dei na manchorre, me canto, eu liberei palavra profética para você. Eu falei contigo nessa casa, na tua casa, no meio da rua. Eu estou amolecendo, amolecendo corações, amolecendo situações, amolecendo acessos, amolecendo caminhos. Tem caminho aplanado para você. Esse ano tem caminho aplanado, amolecido. E cada sábia, acesso. Pega isso. Meu Deus. Mas ele também endurece. Olha para mim que eu estou terminando. O fogo do Espírito está te fazendo mais forte. Tu falou: Senhor, eu não vou aguentar. Se enganou. Essa chama te queimando está te fazendo mais forte. Era para você já ter caído, desistido, parado, fugido, mas foi o fogo dele que te manteve de pé, fortalecido, sem cair. Este fogo do Espírito, o pastor José, há um fogo de Deus nessa casa, nas tuas orações, nos teus clamores. E Deus diz ao meu coração: eu estou endurecendo aquilo que acharam que ia mudar, acharam que iam falar, que iam fazer, mas não vão fazer. Quem manda sou eu, quem governa sou eu, quem fala sou eu, quem faz sou eu, quem determina sou eu. Estou no controle. Levante a mão por gentileza. Unicante, ressária. Tu achou que ia perder, que Satanás ia levar, mas Deus está trancando com chave, está trancando com cadeado. O que é teu, Satanás não rouba. O que é teu não leva. O que é teu está trancado. O que é teu está guardado. Ele é fogo que ilumina. Perdoe-me,
Eu não sou assim sempre, mas eu estou sentindo uma graça, que essa mensagem está batendo aqui, ó. Eu sinto uma graça de Deus me dando força para continuar de pé. Você não sabe o que eu enfrentei para chegar hoje aqui, mas não tem demônio, não tem demônio, não tem demônio que vai derrubar. Não tem chucaveira, tanca rua, pomba gira, não tem calúnia, falácia, não tem. Você foi fortificado, fortificada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Essa oração de agora é para que o Senhor nosso Deus construa em nós aquilo que Ele deseja através do seu Espírito Santo nesta casa. Cleison, eu preciso ser endurecido, fortalecido, amolecido, queimado, limpo, santificado. Eu não sei, mas eu quero sair dessa noite dessa casa cheio da presença, com autoridade na boca. Eu quero sair daqui com a confiança. Quando eu chegar na minha casa, Deus já vai estar lá dentro esperando com autoridade. Sai do teu lugar, mas sai rápido, rapidão. Eu quero poder orar por você. Vem buscar, vem. Mas já vem buscando, já vem guerreando, já vem orando, já vem dando glória, já vem sentindo, vem falando, vem, quebra o protocolo. Não é uma oração qualquer, é para você receber autoridade, é para Ele quebrar toda a mazela, toda a obra. Vem, vem. São 21h15. Eu tenho um desafio para nós. 240 segundos, 4 minutos. Sem você olhar para o lado, sem você se preocupar com o que está acontecendo, quem está cantando, você e o Espírito Santo à mesa. Dizendo ao Espírito Santo, é assim, é dessa forma, eu te preciso, eu te quero, eu te necessito aqui, assim, faz em mim. E você deixar Ele fazer em você tudo o que Ele quer fazer esta noite. Ele vai equalizar você, mente, corpo e alma. Vai potencializar seu ser, seu espírito e a sua fé. Cleison, eu tenho pouca fé. Ele vai acrescer fé em você esta noite. Cleison, eu não consigo ver. Você vai passar a ver essa noite. Eu não consigo sentir. Vai começar a sentir essa noite. A operar do Espírito em nosso meio enquanto elas cantam. E os pastores me ajudam em oração nesta noite. Ele vai aquecer teu coração. Ore, feche os olhos e comece a orar. Vai, 4 minutos sem parar. Vamos, 4, vamos. Missionários me ajudem. Vamos. Eu quero guerra.